Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa sequência de aulas para você, meu campeão que está aqui se preparando para o concurso da EA. Mas eu vou te dizer, essa sequência de aulas, campeões que a gente está vendo aqui, ela serve tanto para quem está se preparando para a EA, mas também serve para alunos que estão se preparando para a SpaceX, para a ESA, para outros concursos de carreiras militares também. É muito importante que você esteja atento. Nessa aula de hoje, nós vamos trazer alguns assuntos bem legais. Por exemplo, nós vamos falar do assunto de estatística, moda, média, mediana, essa parte que é muito pertinente à prova da EA. Mas também vamos falar um pouquinho de geometria plana, vamos falar aqui de trigonometria, um assunto também super importante, e também temos mais alguns assuntos aqui que a gente vai trabalhar nessa nossa aula, tá bom? Você já deve ter recebido aí o material. Temos questões de geometria plana e de estatística e trigonometria, três assuntos que alguns alunos me pediram, então a gente resolveu trabalhar nessa sequência aqui. Então, quando você, nesse caso aqui, fala de EA, esse assunto de estatística ele é muito importante. Mas você sabe exatamente o que é a média, a moda, mediana? Esses dois assuntos, esses dois últimos, moda e mediana, são muito fáceis. Mas são assuntos que, se você não souber, se você nunca tiver escutado falar, ele vai se tornar um pouco difícil, tá certo? Se você nunca ouviu falar, claro que você vai cair nas pegadinhas. Mas são coisas que a gente consegue nessa aula de hoje, com essa única questão aqui que nós vamos resolver, uma questão que vão ter 4 itens, você vai aprender. Então, é muito legal para você que também vai fazer, de repente, uma prova do Enem, que também cobra esse assunto. De qualquer forma, é interessante demais. Então, vamos lá. Quando a gente fala de moda, o que é a moda? Vamos imaginar que as meninas, né? As meninas chegam e dizem assim, olha, aquela bolsa está na moda. Quando elas dizem que uma bolsa está na moda, o que é que significa isso? O que é que você acha que significa que uma bolsa está na moda? Bom, uma bolsa está na moda é porque todas as meninas estão usando. Certo ou errado? É errado, né? Não é porque todas as meninas estão usando. Então, quando uma bolsa está na moda, é porque quase todo mundo está usando. Opa, errado também. Não é porque quase todo mundo está usando. Quando uma bolsa está na moda, então já sei, é a maioria que está usando. Gente, também está errado. E Pedro, o que é então a tal da moda? Moda é o elemento que aparece com a maior frequência. Então, moda é o elemento que aparece com a maior frequência. Ou seja, não necessariamente, tá? Não necessariamente significa aquele elemento que tem sequer a maioria. Então, quando a gente fala de moda, a gente está falando sempre daquele elemento que aparece com a maior frequência. Então, imagina que tu tem um grupo de... Por exemplo, você tem um grupo de 100 meninas, imagina dessa forma, que você tem um grupo de 100 meninas, e dessas 100 meninas, você tem, vamos imaginar aqui que 30 meninas usam bolsa do tipo A, tem 20 meninas que usam bolsa do tipo B, 15 meninos usam bolsa do tipo C, 12 do tipo D, 10 do tipo E, e aí vai. Veja que 30 não chegou nem sequer na metade, mas é a moda. Então a moda não é necessariamente aquele elemento que aparece com maior frequência, não é aquele elemento que tem mais, mas sim aquele elemento que tem a maior frequência, maior número de repetições. Ah, Pedro, entendi. Então é aquele elemento que tem mais repetições. Ah, entendi. Então, no caso, quando a gente fala de moda aqui nesse caso, por exemplo, se você chegasse e pegasse aqui no chat agora que nós temos agora no chat do AlphaCom, aí eu perguntasse assim, qual é
viu, ou Lincoln, você aí que tá show de bola aí participando aí da nossa live, aí eu chegasse e perguntasse qual é qual é o estado modal. Eu perguntasse de que estado você está me assistindo. Nesse momento agora, diga aí para mim no chat, qual é o estado que você... Tem gente também que está assistindo vamos imaginar que está assistindo do Ceará, de Pernambuco. Então, quem seria a moda? Seria aquele elemento que tem mais repetições, aquele estado que mais gente se repetiria. Então, vamos supor que de um grupo de 10 pessoas, vamos supor que 10 pessoas respondessem a nossa pergunta. Então, ele pergunta, desta forma que falei, o conceito está certo também? O Lincoln falou, moda, aquilo que mais se repete. É o elemento que aparece com mais repetições. Exatamente, está correto sim, Lincoln. Então, é o elemento que mais se repete. Então, se eu perguntasse qual era o estado de cada um, e aí você tivesse, por exemplo, 3 que fossem de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, fosse 5 pessoas do Ceará, e aí fosse mais 2 da Bahia, fosse mais 1 do Paraná, mais 2 de Amazonas. Veja que aí o Ceará, se fosse o que apareceu mais repetições, dos 20 que responderam, 5 disseram Ceará. Então, pronto, esse seria a nossa moda, o nosso elemento que tem mais repetições. Então, vamos agora direto aqui para a nossa questãozinha. E só para a gente fechar logo também, questão de mediana. O que seria a mediana? Mediana, pessoal, é um elemento que divide metade dos dados estão abaixo e metade dos dados estão acima. Então, quando você diz assim, aquele aluno é mediano, né? Vamos supor que eu estou conversando aqui com vocês, aí o João chega e diz assim, professor, aquele aluno ele é mediano. O que significa dizer que um aluno ele é mediano? Um aluno é mediano quando você diz que um aluno ele é mediano, significa dizer que ele tem metade dos alunos tiram notas melhores do que ele e metade dos alunos tiram notas abaixo dele. Então é aquele aluno que fica bem no meio da distribuição, olha só. Então é isso que seria um aluno mediano. Inclusive já me perguntaram uma vez assim, professor, mediano e medíocre é a mesma coisa? Não. Medíocre é uma pessoa que está abaixo da média, enquanto que o mediano é aquele que está no meio. Metade está acima e metade está abaixo. Então há uma diferença do mediano para o medíocre. Então o mediano é um valor que metade está acima, metade está abaixo, está bem no meio. E o medíocre é aquele que está abaixo da média, que são coisas diferentes, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui para as nossas questõezinhas e vamos direto nas questões falar sobre esse conceito. Olha só, então vamos aqui para essas nossas questõezinhas. As idades dos amigos André, Bruno, Carlos, Daniel, Eduardo, Fábio, Gustavo, Hélio, Igor e Jamil são, respectivamente, aí ele dá as idades, 14, 14, 15, 15, 13, 12, 13, 13, aí faz. Aí ele pergunta, qual é a idade modal? Olha, uma coisa super importante que eu queria destacar é, toda vez que você pegar uma questão de prova, ele vai te dar os dados embaralhados. E a primeira coisa que você deve fazer é o rol. E o que é o rol? É reorganizar esses dados em ordem crescente. Por exemplo, aqui, 12 é o menor valor, 12. Aí depois vem 13, 13, 13, 13. São 4 13s, 1, 2, 3, 4. Aí depois tem 1, 2, 2, 14, 3, 14, 14, 14, 14. E finalmente tem 2 números 15, 15 e 15. Tudo bem? Aí ele pergunta, qual é a idade modal? A moda é o elemento que tem mais repetições, ou seja, mais frequências. Então a moda aqui, sem dúvida, quanto é que seria? Seria 13. Então esse aqui seria o valor da moda, o elemento que aparece com mais
repetições. Resposta 13. Então tá aí de cara, resposta item B de bola. Tudo bem? Então esse seria o nosso item correto, seria 13. Agora, ele vai perguntar pra gente também, agora, quais meninos possuem idade modal? Ou seja, quais são os meninos que possuem idade igual à moda? Veja que aqui a gente tem a idade 13 como idade modal, mas vocês perceberam que ele disse que é respectivamente? Então, o primeiro 13 foi 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Eduardo é o primeiro, tá bom? Eu tenho que pegar aqui a idade 13, 1, 2, 3, 4, 5. Seria Eduardo. Aí depois, 6, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, então é Gustavo. Aí o próximo, 8, então é Hélio. E depois, por último, 10, seria Jamil. Portanto, seria Eduardo, Gustavo, Hélio e Jamil. Resposta item D de dado, que ele perguntar quais são os meninos que possuem idade modal. Dizer que a idade deles é uma idade modal é dizer que a idade é igual à moda. Beleza? Bacana? Muito bem. Em seguida, ele perguntou qual é o percentual de meninos que tem idade abaixo da moda. Agora ele pergunta de percentual. Qual é o percentual de meninos que tem idade abaixo da moda? Veja que apenas um menino tem idade abaixo da moda. Só um menino. Então, a porcentagem é de um menino em um total de 10. 1/10. E 1/10 significa exatamente o quê? 10%. Então, 10% dos meninos têm idade abaixo da moda. Interessante, né? Então, ele pode misturar esses conceitos. Conceito de porcentagem, conceitos de probabilidade. Ele poderia perguntar qual a probabilidade de eu sortear um desses meninos e a idade dele ser abaixo da moda. Uma coisa que eu aprendi esses dias, não sei se vocês sabem, na linguagem de sinais, a linguagem de Libras, né, do Brasil, falar probabilidade é assim, ó. É assim, ó, como se fossem dois pontinhos desse jeito aqui, assim. Isso aqui é probabilidade. Só que probabilidade também é o mesmo símbolo, sabe para quê? Porcentagem. Olha que interessante. Alguém já sabia? Diz aí para mim no chat. Quando você fala probabilidade, o símbolo para falar probabilidade é a mesma representação para falar porcentagem. Para falar porcentagem. E aí, consequentemente, para você falar probabilidade, como é o mesmo que falar porcentagem, porque são resultados iguais. Quando você diz qual é a probabilidade de eu sortear uma pessoa que seja abaixo da média, qual é o percentual de pessoas que tem o valor abaixo da média, o valor abaixo da moda, tá bom? Então acaba tendo uma relação. Olha que legal, que interessante. Bom, voltando aqui para a nossa questão, aí ele diz assim: aponte o item que indica a mediana das idades dos meninos. Aponte o item que indica a mediana das idades. Gente, aqui na mediana é que é super, ultra, mega, power importante, está escrito no formato de rol, ou seja, reescrever todos esses dados em ordem crescente. É super importante em ordem crescente. Então, se eu quero aqui a mediana, o que é que você vai fazer? A mediana, ela vai dividir, metade dos dados está abaixo e metade dos dados está acima. Como eu tenho 10 números, a mediana, ela acaba sendo a média dos dois números do centro. 13 mais 14, dividido por 2, 13,5. Então, eu diria que a minha mediana é 13,5. Bom, 13,5. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o número ímpar de termos, se eu tivesse, por exemplo, os números 8,
10, 12, 18 e 20. Pronto, se eu tivesse esses números aqui, eu diria que a minha mediana é esse valor, porque tirando ele, metade dos dados está abaixo e metade dos dados está acima. Então, se eu tenho, olha lá, se eu tenho um número ímpar de termos, esse termo do meio é a mediana. Mas se eu tenho um número par de termos, a mediana é a média desses dois elementos aqui do centro. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ao invés desses números, vamos apagar aqui o 20, por exemplo. Ó. Nesse caso, os dois elementos do meio seriam o 10 e o 12. Aí a minha mediana aqui seria quem? Seria igual a 11. Massa? Bom, agora eu vou te dar uma dica super campeã, muito importante, que pouquíssimas pessoas sabem. Quando você fala de moda, média e mediana, você sabia que sempre o valor da mediana, ele é um valor que fica entre a mediana sempre é um valor que fica entre a moda e a média? Sempre quando você falar de, presta atenção aí na dica, sempre que você falar de mediana, o valor da mediana é um valor que fica entre a moda e a média. Então, se um dia você precisar fazer uma boa estimativa entre os dois, certo? Se você precisar fazer aí uma estimativa entre a média, entre a moda, assim, você tem o valor da moda e você tem o valor da média, e você quer uma estimativa da mediana, porque isso já caiu em prova. Por exemplo, se ele dissesse assim, a média de idade de um grupo de pessoas, se ele falasse que a média de idade de um grupo de pessoas era de, imagina aqui que a média de idade fosse de, vamos imaginar aqui, 30 anos, tá? Eu tenho um grupo de pessoas, e aí ele fala que a média de idade desse grupo de pessoas é de 30 anos. E ele falasse que a moda, tá? Ele tem um grupo de pessoas que a média é 30 anos. E ele falasse que a moda era de 25. Então você já sabe que a mediana é um número entre 25 e 30. Pode ser igual, olha lá, hein? Pode ser igual a 25? Pode ser igual ao próprio 25? Pode. Pode ser igual ao próprio 30? Pode também. Mas o que eu quero que você saiba é que se você souber dessa estimativa aí, você já ganha um tempo incrível. Vamos riscar isso aqui, eu acho que eu vou colocar aqui um espacinho aqui pra gente. Vou colocar aqui pra gente poder riscar. Olha, o que é que eu tô querendo que você saiba? É que o valor da mediana é sempre um valor que fica entre a média e a moda. Mas, professor, você não disse que era menor do que a média e maior do que a moda? Na verdade, não. Ele fica entre. Pode ser que seja a média menor e a moda maior, ou pode ser que seja a média maior de todos e a moda depois. Pode ser igual? Também pode. Isso daqui é uma estimativa. É uma excelente estimativa. Então, se você sabe que a moda era 25 e a média é 30, já pode ter certeza, a mediana tem que ser entre os dois, tá certo? Se você sabe que a média era 30 e que a moda era 35, então a mediana fica entre 30 e 35. É uma coisa bem legal que pouca gente sabe, viu? Pouca gente sabe. E agora, a partir de agora, meu campeão, você sabe também. Então, conta aí para mim no chat, quem é que já sabia isso? Né? Conta aí para mim, quem é que já sabia isso? Estou gostando aí da participação, viu, Lincoln? Show de bola. Então, quero vocês aí participando aqui com a gente, tirando as suas dúvidas, um assunto super importante, um assunto que realmente cai pra caramba, tá certo? É sempre, porque ele é muito característico aí da banca, tá? É muito característico da banca da EA. Então, é um assunto que a gente sabe que vai aparecer em prova. Sempre tem o seu posicionamento lá na tua prova. Então, fica muito ligada
Fico muito ligado nesse assunto aí. Então, às vezes, você rapidamente faz o cálculo, por exemplo, da média. Às vezes é mais fácil fazer o cálculo da moda e você fazer o cálculo da mediana. Então, quando você já tem de cabeça, rapidamente, vamos aqui até na nossa questão aqui, riscar aqui na nossa questão. Veja que ele não pediu, nessa nossa questão, ele não pediu a média. Mas eu podia ter feito assim, a moda, eu rapidamente descobri que a moda foi quanto? 13. E eu já descobri que a minha mediana foi 13,5. Então a expectativa é de que essa média seja um número acima de 13,5. E por que eu falei isso? Porque às vezes, se ele tivesse perguntado, descubra o valor da média. Aí se tivesse os itens para marcar, então a média é 12? Não. 12,5? Não. 13? Não. 13,1? Também não. Aí tem 13,6. Opa, eu marcaria 13,6. Porque é o único item que ia ficar acima da mediana, se eu já sei. Inclusive, gente, outra casquinha de banana que muita gente acaba caindo é o seguinte. A mediana, eu disse para vocês que quando é o número par de termos, a mediana é a média desses dois elementos do centro, não falei? Mas também existe a teoria de que a mediana não é necessariamente a média desses dois do meio. A mediana pode ser qualquer número que fique entre esses dois. Por quê? Porque qualquer número, por exemplo, entre 13 e 14, qualquer número entre 13 e 14, metade dos dados vai estar abaixo e metade dos dados vai estar acima. Porque conceitualmente, o que é mediana? Mediana é um número que metade dos dados está acima e metade dos dados está abaixo. Esse não é o conceito? Pronto, então é isso que eu quero que você entenda. Qualquer número, se eu pegasse 13,2, metade dos números estava abaixo de 13,2 e metade dos números estava acima de 13,2. Então acaba funcionando também. Beleza? Então pronto. Agora fechamos esse conceito de média, moda e mediana. Vamos agora falar de geometria plana. Geometria plana, vem comigo para essa questão que diz assim. No triângulo ABC da figura, x é a medida de um ângulo interno e x e w são medidas de ângulos externos. Se z e w, z mais w é igual a 220 e z menos 20 é igual a w, então o valor de x será igual a quanto? Bom, vem comigo. O que é que nós vamos fazer aqui nessa questão? Eu sei que eu posso montar um sisteminha. Olha só, eu posso montar aqui tranquilamente um sisteminha. Eu sei que o z mais o w juntos vão dar igual a 220 graus. E se eu passar o 20 para lá e passar o w para cá, eu vou dizer que z menos w, concorda comigo? Ó, o w está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, então menos w. E o 20 que está subtraindo passa para lá somando, vai ficar mais 20. Gerou um sistema. Zerou um sistema. Quando eu somar isso aqui, olha o que acontece. O mais w com o menos w vai desaparecer. E aqui eu vou ter o quê? Z mais z vai dar 2z. E o 220 mais 200 vai dar 240, tá bom? 240. Portanto, o z é igual a 120 graus. Massa? Bom, descobrimos quanto é o z. E agora o w claramente vai ser 100 graus, claro. Porque z mais w juntos dá 220. Então o w tem que ser 100. Se esse ângulo aqui é igual a 100 graus, esse ângulo bem aqui, z, ele disse que era igual a 120. Então eu já sei claramente que esse ângulo aqui vai ter que ser o quê? Deixa eu botar aqui com outra cor. Vai ser igual a 60 graus. Por quê?
Porque esse ângulo todinho aqui é 180. Eles são ângulos que a gente chama de suplementares. Então, se aqui é 120, faltam 60. Então, quanto é que tem que ser o ângulo X aqui? O ângulo X vai ter que ser igual a 40 graus. Por que que o X é igual a 40 graus? Uma característica bem importante, bem interessante que você tem que saber é o seguinte: sempre quando você tiver dois ângulos internos de um triângulo qualquer, a soma desses dois ângulos internos, ele vai dar o outro ângulo externo que não está colado nele, não adjacente, que não está vizinho a ele. Então, sempre que você tem dois ângulos que não estão colados, tá bom? Dois ângulos, ele vai dar exatamente o ângulo que não está vizinho a eles. Então, vamos voltar para cá. Então, nesse caso, olha só o que é que eu estou falando. Eu tenho aqui um triângulo qualquer. Sempre que eu tiver esse ângulo alfa e esse ângulo beta, sempre eu pegar esse ângulo alfa e esse ângulo beta, a soma desses dois ângulos vai dar esse ângulo de cá, alfa mais beta. Então, aqui é alfa, aqui é beta, e o alfa mais o beta juntos vai ter que dar quanto? Esse daqui, A mais B. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Se eu pegar alfa e beta e somar, eles vão dar esse ângulozinho aqui de fora, tá certo? Vai dar esse ângulo de fora. Olha só então, vamos lá. Se esse ângulo aqui é 60 graus, o que foi que eu descobri? Ó? Se esse ângulo aqui é 60 graus e esse aqui de fora tem que ser 100, então claro que esse xzinho aqui vai ter que ser 40, porque 60 mais 40, ó, somando esses dois, ó, 60 mais 40 vai dar igual a 100. Então x, que é esse ângulozinho aqui, é igual a 40. Então a gente tem que marcar. A resposta seria, então x é 40. Só que ele não fala a resposta diretamente ao 40. A gente tem que entender o que é o complemento e o que é o suplemento. O complemento é o que falta para 90 graus. Então, como o x é 40, o complemento é 50, que é o que falta para completar um ângulo reto de 90 graus. E o suplemento é o que falta para completar 180 graus. Então, claramente, a resposta aqui é o item C de casa, pois 140 é o suplemento, é o que falta para chegar em 180 até o 40. Então, o 140 é o suplemento. X, que é o que nós encontramos, é 40, mas o que ele quer que marque é o suplemento do X, que é 140. Massa? Muito bacaninha essa questão. Agora, nós vamos falar de um assunto super simples, mas que é muito, muito, muito útil em prova da EA. É o seguinte, quando a gente falar de triângulo, retângulo, bote uma coisa na sua cabeça. Toda vez que eu te falar de triângulo, retângulo, qual é o triângulo, retângulo que mais cai em prova? Batata, assim, pá! Falou de triângulo, retângulo, o que é que mais vai cair em prova? O triângulo 3, 4, 5 e os seus múltiplos. O triângulo 3, 4, 5 e os seus múltiplos. O triângulo 3, 4, 5, também conhecido como triângulo pitagórico. Quando eu falo 3, 4, 5, é sempre que um cateto é 3, que o outro cateto for 4, a hipotenusa é 5. Só que não precisa ser necessariamente o 3, 4, 5. Pode ser até, por exemplo, 0,3, 0,4, 0,5. Pode ser, por exemplo, vezes 10, 30, 40, 50. Pode ser, por exemplo, o dobro, 6, 8, aí aqui vai ser quanto? 10. Então, quando eu falo do triângulo 3, 4, 5, eu estou falando do triângulo 3, 4, 5 e dos seus múltiplos, tá certo? 3, 4, 5, dobro, 6, 8, 10. O triplo, 9, 12, 15, sempre dessa forma. Nessa questão, claramente, quando você bate o olho aqui, esse lado é 30 e esse lado é 40, nem precisa perder tempo. Claro que esse x aqui é quanto? 50. Eu poderia aplicar Pitágoras.
eu poderia sim aplicar Pitágoras. Eu poderia chegar aqui e dizer que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, podia fazer aqui 900 mais 1.600 e dizer que o x era a raiz de 2.500 e chegar no x igual a 50. Só que você perdeu um tempo precioso. No momento que você bate, o que eu quero que você tenha em mente é, no momento que você bate o olho em um triângulo retângulo, se um cateto é múltiplo de 3, o outro é múltiplo de 4 e o outro vai ser com a mesma proporção, claro, né? Tipo assim, 3, 4, 5, aí 3 vezes 5, 4 vezes 5, o outro é 5 vezes 5, não tenha dúvida. Então, nesse caso, eu já posso também dizer que aqui era 30, 40, o outro era 50, sem a menor sombra de dúvidas. Tudo bem? Aí ele pergunta, qual é a medida em metros dessa hipotenusa? Resposta item A. Aí ele vem, na mesma pergunta, faz um terreno, tem a forma do retângulo, do mesmo jeito, só que ele pergunta qual é o perímetro. Queridos, o que é o perímetro? O perímetro é o contorno, é essa soma dos lados aqui. E aqui, o que é que vai acontecer? O perímetro, como aqui é 30, 40, aqui vai ser 50, basta eu somar. 30 com 40, 70, com 50, 120. Eu também podia ter feito assim, peraí. Se o 3, 4, 5 é múltiplo, o perímetro do 3, 4, 5 ele é 12. Então, se essa figura aqui é 10 vezes maior, o perímetro também é 10 vezes maior, 120. Então, é importante você entender isso, que se você dobra as medidas, o perímetro ele também dobra. Se você faz todas as medidas 10 vezes maior, o perímetro também fica 10 vezes maior. Há uma proporção, porque perímetro é uma unidade de comprimento, é uma unidade linear. Então, se eu dobro o cateto, eu dobro o outro cateto, e eu dobro a hipotenusa e eu dobro o perímetro. Mas eu te pergunto, eu dobro a área? Se eu triplicar o comprimento, todos os comprimentos, se eu triplicar, a área triplica? A área, ela é um produto de duas dimensões. Então, se você, por exemplo, se você tem uma figura plana, se aqui mede A e aqui mede B, se você dobra essas medidas, ou seja, se aqui vai ficar 2A e aqui vai ficar 2B, antes eu tinha uma área A, agora eu vou ter uma área 2A? Não, eu tenho uma área 4A, que é 2 vezes 2, 4. Se aqui triplica e aqui triplica, 3 vezes 3, 9, a área não duplica. Se aqui ficasse 5 vezes maior e aqui 5 vezes maior, a área ficava 25 vezes maior. Então toma muito cuidado com esse tipo de situação. Se eu pegar e dobrar o comprimento e dobrar a largura, eu não vou dobrar a área, eu vou quadruplicar a área. Interessante, né? Então é bem bacana eu ter essa ideia em mente, como funciona. Isso cai muito em prova, é muito importante eu ter essa noção de como isso funciona na hora de uma prova. Ganha muito tempo, certinho? Bacana? Bom, então, vamos avançar aqui para a nossa questão, quando ele pergunta o seguinte, qual é a área em metros? Nesse caso, a área, lembre que cada cateto, esse cateto, ele funciona como base, e esse cateto funciona como altura. Então, a área é simplesmente base vezes a altura sobre 2. Então, vai dar 1.200 dividido por 2, 600 seria a nossa área. Agora, veja que se eu tenho um triângulo 3, 4, 5, olha só, 3, 4, 5, a base aqui é 3 e a altura aqui é 4. Se eu calculasse a área dessa figura, seria 3 vezes 4, 12, dividido por 2, vai dar quanto? 6. Olha só, quando eu faço a medida ficar 10 vezes maior, olha o que aconteceu com a área. Ficou 100 vezes maior. Então, se cada medida de comprimento
for multiplicado por 10, se eu fizer 10 vezes, tá? Se eu fizer 10 vezes o comprimento e 10 vezes, não vai ficar a área, ela não vai ficar 10 vezes maior, vai ficar 100 vezes maior. Bom, mas essa dica eu queria destacar com você duas coisas. Quais são os dois triângulos retângulos que mais caem em prova? O 3, 4, 5, cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. E outro triângulo retângulo que cai muito em prova é o 5, 12, 13. Ou seja, quando um cateto é 5, o outro cateto é 12, a hipotenusa é 13. Então, quando eu já sei desses valores, dessas medidas, isso me faz ajudar muito. Você bate o olho, não só em geometria plana, mas geometria espacial e geometria analítica também. Eu consigo, às vezes, já saber que uma medida é 3, outra medida é 4, a hipotenusa é 5, ou uma medida é 15, que é 5 vezes 3, a outra medida é 20, 5 vezes 4. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 5, 25. Isso te faz ganhar tempo. Então, vamos aplicar exatamente nessa questão que caiu na prova da EA, que disse assim. Ele disse que um triângulo isósceles, que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. A propósito, só uma curiosidade. Uma curiosidade que alguns alunos me perguntaram, professor, triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente? Não. Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Ponto. Eu não posso dizer que o terceiro é diferente. Espera aí. Então quer dizer que por exemplo, que todo triângulo equilátero, ele é isósceles? Sim. Se você tiver um triângulo equilátero e por acaso a questão primeiro disser para você que ele é isósceles e mais tarde você provar que ele é equilátero, tudo bem, não tem nada de errado. Isso aqui é uma dúvida que eu já vi alguns alunos tendo na hora de uma questão, que a questão, ele dizia que era um triângulo isósceles e mais tarde você provava, na verdade, que ele era equilátero. Aí o pessoal achou que era uma contradição. Não, não é. Triângulo isósceles significa dois lados iguais e o terceiro pode ou não ser igual. Eu garanto que ele tem dois iguais. Quando eu tenho um triângulo equilátero, eu garanto que eu tenho três iguais. Então, todo triângulo equilátero, sim, ele é um triângulo isósceles. Massa, hein? Então, vamos lá. Ele disse que ele tem um triângulo isósceles, que a base aqui é 10. E ele disse que o perímetro é 36. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Como aqui é 10 e aqui e o perímetro é 36, está faltando 26. Se está faltando 26 e os dois lados aqui são iguais, 13 para um lado e 13 para o outro. Olha que massa. Lembra que eu falei que os dois triângulos que caem mais em prova são 3, 4, 5 e o outro 5, 12, 13. Como esse triângulo é isósceles, significa que essa medida tem que ser igual a essa. Vai ficar simétrico, ó, 5 para um lado, 5 para o outro. Inclusive, esse ângulo é igual a esse também, tá bom? Nem precisa colocar aqui, mas sim, esse ângulo é igual ao outro. Então, o que vai acontecer aqui? Esse triângulo aqui, ó, ele vai ser o famoso 5, 12, 13, ó. Veja que esse cateto é 5, olha só. Esse cateto aqui é igual a 5. É claro que esse cateto aqui vai ser 12 para poder a hipotenusa ser 13, o famoso 5, 12, 13. Então, eu acabo de descobrir que a altura desse triângulo isósceles é justamente igual a 12. E agora, a minha área, que é o que ele pede, a área é base vezes a altura sobre 2, onde a base, quem é a base? 10, porque a base, ele já deu aqui, ó, a base é 10. A altura, 12, sobre 2. Então, a área foi igual a 60 centímetros. Então, a área foi igual a 60. Então, ele diz, um triângulo isósceles de base 10 e perímetro 36 tem 60 centímetros quadrados de área,
que me dá a resposta item A, 60 centímetros quadrados de área. Bacana? Então, o que fez a gente ganhar muito tempo nessa questão? Foi a história de você já saber o famoso triângulo 5, 12, 13. Beleza? Olha, quero ver aí a participação aí de vocês. Está todo mundo acompanhando direitinho? Show de bola? Então, o que acontece? Já vai colocando aí para a gente aqui a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida aqui com a gente, pode jogar aqui e colocar na questão, certo? Sempre dessa forma aqui. Bacana? Então vem comigo para a próxima questão, que vai ser, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós vamos falar de trigonometria. Rapaz! Trigonometria é um assunto interessante, um assunto bem legal, né? Um assunto bem legal para a gente fechar essa sequência aqui. Faltam 3 questõezinhas aqui que nós vamos fazer ainda até, vamos até o fim, né? Vamos até o fim, vem comigo. Então nós vamos falar aqui sobre trigonometria. Nessa questão da EA, ele só diz o seguinte: qual é o valor do seno de 1270 graus? O que acontece é que quando eu tenho um ângulo maior do que 360 graus, significa que eu estou dando uma volta a mais do que 360 graus. Eu estou dando uma volta a mais. Então, o que eu faço aqui? Eu pego 1270 graus e eu divido por 360 graus. Divido por 360 graus. Quando eu dividir por 360 graus, vai dar 3. 3 vezes 300 dá 900, 180, dá 1080. Opa! Dá 1080, ó. Então, quando eu pego aqui 1080 e subtraio aqui, eu vou encontrar 190 graus, né? Então, se você chegasse aqui, seria 190 graus. Tudo bem? O que é que significa isso? Isso significa que o que é 1200, o que é que seria então 1270 graus? Seria uma volta de 360, mais outra volta de 360, mais outra volta de 360, e eu ainda ia passar aqui 190 graus. Pronto. Isso aqui seria os 1270 graus. Então, quando eu te pergunto quanto é o seno de 1270 graus, eu queria que você soubesse que isso aqui é absolutamente a mesma coisa que o seno de quanto? Que o seno de 90 graus, tá bom? Que é o seno de 190 graus, desculpa. É o seno de 190 graus. Acontece que 190 graus está bem aqui no terceiro quadrante. E nós sabemos que no terceiro quadrante, o seno ele é negativo, porque o eixo do seno é esse aqui, ó. Então você vê que o resultado aqui está para baixo do eixo. Então é claro que é negativo. Então isso aqui, trazendo para o primeiro quadrante, isso aqui é menos o seno de, ó, é o equivalente a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui são 10 graus, ó, porque é o que passou de 180. Então isso aqui, ó, seria igual, em termos de valor absoluto, ao seno de 10. Só que como está lá no terceiro quadrante, e nós sabemos que o seno, ó, como o eixo do seno é esse eixo aqui, ó, ele é sempre positivo no primeiro e no segundo, e é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, por isso que se eu pegar o seno de 190, ele é igual a menos o seno de 10. É sempre você vai ver, o segredo é o seguinte, ó. Sempre você vai olhar aqui, ó, como se fosse aqui o óculosinho do nerd, ó. Ó, pronto, olha que legal aqui, ó. Certo? São os meus óculos, ó. Então, o que acontece? Você vai pegar aqui, ó, e vai colocar aqui, ó. Sempre nesse caso aqui, ó, você vai olhar para o que falta para colar. Sempre que o ângulo está no
no segundo quadrante, você vê o que é que falta para cá. Por exemplo, se tivesse aqui um ângulo de 150 graus, falta 30. Se aqui tivesse 210, ó, passou 30. Se tivesse aqui 330, ó, falta 30. E aqui, ó, 30. Todos esses ângulos são correspondentes. É sempre você ver o que falta para colar aqui nos óculosinhos, tá bom? Então, é sempre olhar, sempre de olho nessa situação aqui. Nesse caso, isso aqui passou 10, ó. Por isso que eu vi aqui que era igual ao seno de 10 graus, só que tomando cuidado aqui para colocar o sinal correto, menos seno de 10, resposta item C de casa. Ah, lembrando também, uma coisa importante, é que sempre o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Pessoal, isso é muito cobrado. Ó. Seno de 10 é o cosseno de 80, seno de 20 é o cosseno de 70, seno de 30 é o cosseno de 60, seno de 45 é o seno de 45, é cosseno de 45. Sempre é o complemento, ó. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, por exemplo, menos seno de 10 podia ter também menos cosseno de 80. Olha aí que interessante. Isso aqui poderia ter menos cosseno de 80. Então, se você pode substituir o seno de 10 pelo cosseno de 80, porque o seno de um ângulo, seno de qualquer ângulo, é sempre igual ao cosseno do seu complemento, o que falta para 90 graus. Pedro, e se eu tivesse uma questão com radianos, né? Se eu tivesse uma questão com radianos, ele diz assim, qual é o valor em graus equivalente a 7π sobre 30? Eu queria que vocês entendessem que o π, ele vale 3,14, mas o π radianos, 180 graus. Veja bem, quando eu digo π, você não pode dizer π é igual a 180? Não. Mas o π radianos, ele é igual a 180 graus. O que eu estou substituindo não é o π por 180, é π radianos por 180 graus. É uma mudança de unidade, ó. Se eu dividir esse com esse, aqui vai dar 6. 7 vezes 6, resposta 42. Portanto, seria 42. A questão só pediu para eu fazer a transformação de unidade, né? Só para eu fazer a transformação de unidade. Então, nesse caso, agora nós vamos para nossa última questãozinha, que ela vai trabalhar os dois conceitos que a gente falou antes. Ou seja, eu vou falar sobre a questão do radiano, mas eu também posso entrar aí com uma história de ângulo, de seno, de cosseno, junto. Mas vem comigo, ó. Vamos lá. Eu vou falar agora de radianos, mas vou falar agora de um ângulo que pode até passar dessa medida. Vem comigo. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π sobre 10 radiano, que ele fala, essa medida em graus é... Eu vou chegar aqui para você, vou só fazer a transformação, ó. 3π sobre 10. 3π sobre 10 vezes 180, ó. Não é que eu... Mais uma vez, eu não estou substituindo o π por 180. O π é 3,14. Eu estou substituindo π radianos. É como se fosse 3,14 radianos é igual a 180 graus. É uma mudança de unidade. E aí, corta esse aqui com esse. 3 vezes 18 vai dar 54 graus, que me dá o item B de bola. Bom, mas o que é que eu estava dizendo aqui naquela hora? É que se ele podia botar uma questão mais complexa, que ele dissesse, sabe como? Ele colocasse assim, 20, vou colocar aqui, 43π sobre 10 e fizesse assim, seno de 43π sobre 10, ó. Vamos dificultar um pouco a questão. Se eu disser seno de 43π sobre 10, eu queria que vocês entendessem que se eu tenho um ângulo, se o numerador aqui é maior que o denominador, quer dizer que se é mais do dobro, quer dizer que eu vou dar mais de uma volta. Porque cada 2π é uma volta. Então, o que acontece? Quando eu tenho 43π sobre 10, cada 20π sobre 10 dá 2π, que é uma volta.
20π sobre 10 é outra volta. 3π sobre 10. Então, olha só, isso aqui significava exatamente o quê? Isso aqui é uma volta, isso aqui é uma volta. Então, aqui ó, é uma volta e aqui é outra volta. O que interessa para a gente é isso aqui. Então, se você tiver uma questão, por exemplo, seno de 43π sobre 10 é absolutamente a mesma coisa que o seno de 3π sobre 10. Ó. Essas duas voltas aqui, pode passar. É como se fosse o 43, é como se fosse 40π sobre 10. Isso aqui vai virar o quê? 4π. E 4π são o quê? Duas voltas, mais 3π sobre 10. Ou seja, o que importa é esse valor que passou da volta. E isso aqui seria, por exemplo, seno de 54 graus. Então ele podia perguntar, quanto é o seno de 43π sobre 10? Aí você podia dizer seno de 54 graus. Mas poderia ter também cosseno de... Lembre-se que o seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento. 54 com 36 dá exatamente 90 graus. Então, eu poderia ter essa sequência de raciocínio aqui cobrada na prova. Beleza? Bacana? Então, olha só que tanto conceito interessante, que tanto conceito massa que a gente acabou usando, né? Que a gente acabou usando nessa questão, que a gente acabou explorando nessa questão. Nós vimos aqui na nossa aula tanto estatística média, moda, mediana, como vimos a questão também da geometria plana e as suas nuancezinhas, e também vimos a questão da trigonometria, né? Então, queria agora dar uma agradecida aqui. O Ian tá falando aqui, Pedro Evaristo, fui seu aluno lá no Santa Cecília. Olha que bacana, não lembro ao certo. Foi no Santa Cecília, Ian, que bacana, cara. Que felicidade ter visto você por aqui, viu? Né? Cauê também tá com a gente, Daniel dando aquele suporte, campeão Danielzão. Obrigado aí pelo suporte, viu? A Luíse também, que tá dando aquele suporte campeão pra gente. Logo no comecinho que a gente teve... um pequeno problema na internet, mas deu tudo certo aqui, já voltamos. E Lincoln está aí com a gente, obrigado aí pela paciência, pela compreensão de todos vocês que tenham ficado aqui até com a gente, deu uma crescida bem bacana, né? Abraço aí para o Lincoln, que trabalhou forte aí com a gente, valeu demais. Obrigado aí todo mundo que estava com a gente, Maurício também, Cauê, João Cordeiro, né? Vinícius, que estava todo mundo aí com a gente, muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro, vamos dando aquele like campeão, que é pra gente poder, ó, quero aquele like campeão aí na nossa live, até porque, né, nós sabemos que quanto mais quando vocês acabam dando esse like aí na nossa aula, a coordenação entende que os alunos estão gostando desse conteúdo, vão querer sempre mais dicas, e diz aí para mim qual assunto que vocês querem na nossa próxima aula. Diz aí, Felipe, né? Que bacana, que bom que vocês gostaram. A aula realmente foi muito incrível, passou muito rápido, né? Diz aí para mim que assunto você sugere para a nossa próxima aula. Nós estamos com você, trabalhando por você, para a gente dar aquele suporte. Opa, valeu, Cauê, like, né? É isso aí, é sempre bom para a gente poder o curso tá sempre trazendo para vocês cada vez mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de aula, para a gente fomentar esse tipo de informação para vocês, tudo bem? Então, muitíssimo obrigado, estamos ficando por aqui, até um nosso próximo encontro, na construção do seu conhecimento, meu amigo, sempre para o alto e avante. Valeu demais, hein?